eu ia lá praticamente com essa função, de ser o cara que cuida do jornalzinho. E isso para mim foi, enfim, o início, né, de uma visão, né, da comunicação, do meu relacionamento com aquelas pessoas que estavam ali. Eu tenho grandes amigos até hoje que são deste núcleo. Alguns são músicos, alguns são engenheiros, alguns são designers de softwares, alguns trabalham em banco. Tem um que é professor, que inclusive trabalha com educação à distância. Ou seja, eu descobri que o que importa numa escola são as ligações que você faz com as pessoas de verdade, entendeu? Por isso que eu acho muito importante falar isso para vocês, porque vocês vivem hoje, além da ligação entre as pessoas que estão aqui ou estão na escola, você também tem redes de pessoas que são pessoas aparentemente virtuais, mas onde você se identifica com assuntos de seu interesse. Qualquer pessoa aqui que se interessa, sei lá, por aeromodelismo, ou por nanotecnologia, ou por futebol, vai encontrar comunidades, vai encontrar turmas que falam daquele assunto com paixão, que para mim é o que importa sempre, que é o que toca a gente, que é o que move a gente, né? E para a gente mudar um pouco, mas pegando um pouco esse gancho do jornalismo, é assim, naquela época, então, o jornal, quem sabe se fosse um grande instrumento, né, de comunicação, então, dentro da USP, e por isso, então, que você queria entrar muito para fazer o jornal, e aí essa vontade toda sua de descobrir ali a sua tribo, né? Como que você acha que está hoje? Quer dizer, como que a área de comunicação está sendo transformada, né, pelas redes sociais ou pela essa era digital? Você acha que vai existir jornal? Qual que é o papel da televisão? Né? O que muda? Né? O que muda na área de comunicação como um todo? Eu vou de novo fazer uma pesquisa aqui, tá bom? Quem aqui lê jornal de papel todo dia? Levanta a mão. Ó. Todo dia. Pode abaixar. Então eu vou fazer o contrário. Quem aqui não lê jornal de papel todo dia, levanta a mão. Olha que loucura, tá? Agora, os dois que levantaram a mão, quem lê jornal de papel e quem não lê jornal de papel, lê notícia todo dia. Então, tem uma coisa muito clara que é importante que a gente fale para quem, por exemplo, tem interesse em jornalismo, o jornalismo não pode ser confundido com imprimir notícias num papel. Tem muito jornalista que acha que é vendedor de papel impresso. Essa é uma pista muito falsa, né? O jornalista é um cara que vende discernimento, é um cara que tenta entender o mundo todos os dias, né? Com muita dificuldade, claro, mas é um cara que tenta ter discernimento. O que de importante aconteceu hoje no dia? O que significam os ataques hoje no Rio de Janeiro? Qual o significado disso? Por que aconteceu? O que nós devemos nos preocupar? Quem é o culpado? É um culpado? São vários. Qual é a situação? O Rio está melhorando ou está piorando? Hoje, durante o ataque no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz essa pergunta no meu Twitter. O ataque no Rio de Janeiro significa um avanço ou um recuo da civilização? E foi um tumulto danado, porque tem gente que acredita que o que aconteceu hoje no Rio é um reflexo de uma melhora na situação dos morros. Os morros foram ocupados por forças policiais e isso provocou nos bandidos, na bandidagem, uma reação que a gente viu hoje na rua. Teve gente, não, a situação piorou, aquilo causou um tumulto maior. Ou seja, eu acredito que jornalismo hoje é muito em torno dessa palavra, discernimento. A gente tem que tentar entender
a situação, e a diferença agora é que a gente entende a situação juntos, né? Não é mais o jornalista sozinho, como também fazia o professor, que traz tudo mastigadinho para entregar para o leitor ou para o estudante, ou para o telespectador. Junto com o telespectador, a gente faz essa análise. Aliás, a imagem que foi colocada hoje, a primeira imagem de incêndio, de gente tocando fogo em ônibus, foi uma imagem produzida por um popular, uma pessoa com uma câmera de celular, não é um jornalista, que aliás é outra coisa que o jornalista sempre se confundiu. Ele acha que ele tem que ser o primeiro que chega na hora do fato. Eu sempre achei isso uma bobagem, né? O cara que dá o furo, que dá a notícia pela primeira vez. Não é bem essa a função do jornalista. Para mim, a função do jornalista é um cara que tenta traduzir o que está acontecendo, né? E por que está acontecendo, onde está acontecendo. Estou seguindo aqui o Tiago Oliveira, está aí? Cadê o Tiago Oliveira? Acabou de escrever aqui no Twitter. Ele está tweetando lá de laptop direto da arquibancada lá. Está ali, lá está isso. Ele. O Tiago virou e falou assim, ó, tudo bem das redes sociais offline, mas eu queria entender um pouco o paralelo online. E pegando um pouco... Desculpa, como é que é? O que ele quer? A gente está falando das redes sociais, como você falou, um pouco das redes, né, que sempre existiam offline, né, do jornal e tal. E a respeito da online, né, e aí eu queria, puxando o gancho aqui, porque o Thiago acabou de colocar para a gente, é o seguinte: como que hoje o Twitter, você tem o quê? 1 milhão? Mais de 1 milhão e... 1 milhão e 50 mil. 1 milhão e 50 mil seguidores no Twitter. Como que os seus seguidores no Twitter, né, ou como que as redes sociais te ajudam a fazer a pauta do CQC, ou te ajudam a construir o CQC? Quer dizer, como é que hoje as redes sociais influenciam ou não num programa tradicional, que seria um programa, um jornal, não, o CQC? Olha, antes de mais nada é bom dizer para vocês o seguinte: não acredite em coisas que se propõem a ser a revolução do momento. Não, agora você tem que ter Twitter. Se você não tiver Twitter, você está fora da parada. Eu não acredito nisso. Agora, isso dito, vamos dizer o seguinte: o Twitter é uma ferramenta muito importante para quem tem interesse em comunicação, e mesmo para quem tem interesse em educação, por exemplo. Por quê? Porque ele é muito veloz, ele é muito transparente e ele é muito democrático, né? Nós temos um cara que está sentado lá em cima, no puleiro da arquibancada, e foi a primeira pergunta que chegou aqui, tá certo? É muito veloz. Ele poderia inclusive estar mais longe ainda, ele poderia estar em outro lugar se a gente estivesse sendo transmitido pela web, por exemplo. Estamos. Bem, então pode ter um cara agora que está lá no Amapá e que faz a próxima pergunta. Pode colocar a pergunta dele ali no Amapá. Aliás, então, meu beijinho para todo mundo que está acompanhando pela web. Então, o que está acontecendo? A gente não depende mais de você você estar localizado num grande centro, por exemplo. Eu sou um rapaz do interior, nasci no interior de São Paulo e bem longe, né? De tudo. De tudo. Aliás, eu nasci longe de tudo, não tinha nada perto. Não é como vocês que estão aqui a um pulinho de várias coisas, enfim. Vocês não, na verdade, as outras coisas é que estão perto de Sorocaba. As outras coisas estão perto de Sorocaba, evidentemente.